Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar aqui para vocês essa fase aqui no quadro Minhas Histórias, que é Cavaleiro da Lua por Brian Michael Bendis e Alex Maleev. É uma fase de 12 edições que se situa ali no período da Era Heróica, lá no finalzinho, e é uma das fases que definiram um pouco o editorial do personagem. Eu vou explicar o porquê. O Cavaleiro da Lua, antes da fase do Brian Michael Bendis, as mensagens dele abordavam um pouco esse problema psicológico dele, mas você tinha mais um combate ao crime ali, os vilões fantasiados malucos e tudo mais. Porém, você não tinha um aprofundamento no quesito o quão louco esse cara é. Você tem o Cavaleiro da Lua sendo um personagem agressivo, óbvio. A fase do Mike Benson, por exemplo, que é uma das minhas fases favoritas do personagem, aborda bastante essa loucura dele, mas em si o Bendis ele define o como você pode moldar esse problema do Mark a favor do seu roteiro. Tanto é que depois vem outros autores como o Jeff Lemire, por exemplo, que é considerado hoje em dia a melhor fase do personagem, e usa esse artifício de moldar a psique do Mark a favor do roteiro, né? A favor do roteiro como assim, Cadu? Tá querendo dizer que é um recurso preguiçoso? Não, não é. É um recurso muito inteligente. Meu único problema é que o Bendis não explica muito bem o como ele vai moldar esse recurso. Aqui a trama seguia no seguinte. O Mark ele está em Los Angeles e ele vai estar produzindo um seriado baseado em sua vida, ao mesmo tempo em que ele vai estar lidando contra um chefão do crime de Los Angeles. Ele vai contar com a ajuda de um ex-agente da SHIELD chamado Buck, que entende muito de tecnologia, e vai contar com a ajuda da Maya Lopes, a Echo, que foi apresentado, tem até o encadernado da Marvel Vintage do Demolidor que apresenta essa personagem. O Bendis aqui, ele está no seu ambiente natural, que é um personagem urbano. Quem conhece o Bendis sabe que ele faz excelentes trabalhos à frente de personagens urbanos. Homem-Aranha Ultimate, o próprio Demolidor, Jessica Jones e até os Vingadores dele se configuram um pouco como urbanos. E por aí vai. Só que tem um problema. Eu acho que essas 12 edições só limitou um pouco o Bendis. Eu não sei se foi uma decisão dele ou do editorial, mas a gente já dá para contar como uma decisão um pouco precipitada, porque tinha muito potencial para ser uma das melhores, se não a melhor fase do Mark nas HQs. Claro que o Bendis teria que desenvolver mais esse lance aí. Aqui ele vai estar, o Mark ele lida com um problema que ao invés dele ter as personalidades habituais, que seriam o Steven Grant e o Jack Lockley, ele vai ter o Homem-Aranha, o Wolverine e o Capitão América. O Wolverine ele representa o lado mais agressivo do personagem, que é a favor de matar. Cara, mata logo esse vilão, mata logo esse capanga. Você tem também o Homem-Aranha, que é mais da paz, ele é mais zoeiro, acrobático e tudo mais. E tem um lado moral forte. E tem o Capitão América, que seria o lado estrategista. É o que organiza tudo. Olha, você tem que fazer isso, chama ajuda e tudo mais. E também o lado moral. Tanto é que, de certa forma, o personagem fica sem matar quase a trama inteira, só matando perto do final. Meu problema com essa run. O Bendis não explica o porquê que o Mark tem essas personalidades baseadas em heróis. Ele deixa muito no ar isso. Ele não constrói algo conciso, ele não explora esse recurso. Ele usa as personalidades muito bem. Aqui você tem momentos até de humor muito bem construídos entre essas três personalidades e o Mark. E ao mesmo tempo a Maya Lopes. A Maya Lopes aqui, ela tem um bom destaque. Ela não é uma personagem totalmente jogada. Ela está trabalhando contra o crime organizado de Los Angeles também. Ela estava infiltrada e o Mark estragou o disfarce dela. É uma jogada muito genial que o Bendis fez aqui. É uma jogada bem interessante. Então, você tem uma interação com ela e por ela ser surda, o Mark ele vai falar com ela, só que ele tá de máscara e ela olha assim e fala, cara, eu não tô entendendo nada, porque ela tem que fazer o contato visual com os lábios dele, ele tá de máscara, como é que ela vai entender o que ele fala?
Então tu tem uma interação de humor aqui muito bacana. Não é aquele humor forçado que a gente vê às vezes em filmes da Marvel, tipo Thor 4 e tal. Não, seria um humor estilo Capitão América, o Soldado Invernal. É um humor que tem um timing correto para ocorrer. Tem até uma cena interessante aqui com o Buck, que é o aliado do Mark, onde o Mark se veste de mercenário e ele vai torturar o Buck para, tipo assim, ver a lealdade dele. E o Buck fala, cara, tua interpretação tá horrível. Assim, o Buck saca na hora que não é o mercenário, que é o Mark. Ele fala, cara, tu quer que eu seja leal, tu não precisa me torturar. Eu achei isso uma jogada interessante. Aqui você não tem participação de vilões de alto escalão na Marvel, assim, como um próprio mercenário, como eu falei. O mercenário, de certa forma, a capa foi de hype mesmo, porque tu não tem o mercenário, Wilson Fisk, tu não tem nem os vilões do Cavaleiro da Lua aqui. Você não tem, por exemplo, o Morfeu, Bushman e por aí vai. Só tem o Conde Nefária e a Madame Máscara. Madame Máscara, de certo modo, pode sim ser considerada um vilão de alto escalão, porque ela é uma das maiores vilões do Homem de Ferro. O Conde Nefária, eu acho que teve um problema aqui na trama, que é o seguinte: para quem não conhece o personagem, ele é nível Thor. Nível Thor, assim, não esse nível detonar um planeta, mas sim um Thor base, por exemplo. Thor base, ele já é nível, assim, continental, basicamente, vamos botar na ponta do lápis. Então, tu colocar um Cavaleiro da Lua para trocar soco e sobreviver com um Conde Nefária, isso gera um grande problema na continuidade. E é o que vem acontecendo muito dentro do universo Marvel, que é o seguinte: são 60 anos de continuidade ininterrupta, tendo mini retcons aqui e ali, mas não é a mesma coisa da DC. A DC, Cadu, tem vários problemas? Sim, a DC tem muitos problemas de continuidade. Porém, a DC às vezes ela dá uma de malandrinha e faz um retcon ali, cria uma crise multiversal e explica aquilo ali. Já a Marvel não, ela faz um retcon aqui, um retcon ali, ela descontinua, ela tira poderes do personagem do nada. Então, assim, tem cenas, por exemplo, em que o Cavaleiro da Lua tá dando soco no Conde de Nefária, o Cavaleiro da Lua ele não sente, por exemplo, o punho dele doer. Isso é um pouco errado, porque se um personagem como o Thor pena se contendo contra o Conde de Nefária, o Cavaleiro da Lua, que é um personagem humano, ele, se ele dá um soco no Conde de Nefária, no máximo ele tinha que quebrar a mão, sabe? Ainda mais num soco com raiva. Aí vocês vão pensar agora assim, muita gente que vem da série ou lê só a wiki do personagem, pensa que o Cavaleiro tem poderes. Não. O Cavaleiro, ele só tinha poderes, entre aspas, até a run do Charlie Houston, que é lá do início dos anos 2000, que foi republicada no encadernado Fundo do Poço. O personagem, ele não tem poderes desde o início dos anos 2000. Ele é só um humano normal no quesito físico, no mental não. Mas no quesito físico, o Mark é um humano normal, às vezes usando apetrechos. Então, assim, ele não é um personagem com uma força do nível do Capitão América. No máximo, ele pega aí força do nível do Demolidor. E como o Demolidor é meu personagem favorito, o Demolidor não aguentaria trocar soco com o Conde Nefária de jeito nenhum, a não ser que ele tivesse compacto com o Capiroto. E mesmo assim, o Bendis às vezes ele põe personagem para isso. Claro que eu vou parabenizar o Bendis, que o Bendis fez com que o Conde Nefária não fosse derrotado pelo Mark. O Conde Nefária não foi derrotado pelo Mark, ele foi derrotado pelos Vingadores. Ao final dessa mensal aqui, os Vingadores chegam para socorrer o Cavaleiro da Lua e no máximo ele dá o soco final para nocautear. É aquela cena clássica meio clichê que ficou bacana, ok, e fechou direito. Só que tem um problema. Ao final dessa run, a gente tem as personalidades do Capitão América e do Homem-Aranha sendo eliminadas pela personalidade do Wolverine. Ela mata essas duas personalidades. E surge a personalidade do Homem de Ferro e da própria Maia. Ou seja, tu não entende nada. Aí muita gente vai falar, ah, mas ficou subentendido. Gente, tem hora que o subentendido, ele é uma jogada de mestre. Esse subentendido, ele fica bacana. Mas quando você faz uma mensal onde quase tudo fica subentendido na psique do personagem,
fica um recurso preguiçoso. E de certa forma foi um final preguiçoso. Resolveu o problema do Conde Nefária? Sim. Não foi preguiçoso, foi bacana, resolveram. Mas acaba com o Mark não fazendo seriado e só. Vida que segue. Você não tem uma continuidade ali. Depois o Warren Ellis ele surge com uma nova mensal do personagem lá no Marvel Now, né, que é uma mensal muito elogiada, considerada por muitos como uma das melhores do personagem, mas o Warren Ellis não dá continuidade aos acontecimentos daqui. O Warren Ellis não se dá o trabalho de explicar. O Warren Ellis pega e continua a partir do que ele acha que deveria fazer. Tá, ok, né? Vamos falar um pouco da arte também. Olha essa capa. As capas do Alex Maleev são belíssimas. Quem já leu Demolidor, quem é fã do personagem, sabe que o Alex Maleev ele é um dos desenhistas definitivos do personagem. Ele entra no hall aí do Frank Miller, do Marco Checchetto atualmente, que na minha opinião é o melhor desenhista do Demolidor disparado. Mas aqui no Cavaleiro da Lua ele perdeu um pouco da chance de se consagrar. A arte dele tá boa aqui, só que não tá no mesmo nível da run do Demolidor. Isso porque tem um espaço um pouco grande da época em que o Maleev desenhou o Demolidor ali com o Bendis nos roteiros. Porém, a arte dele é belíssima. E eu consideraria assim como um top 4 artistas a passarem pelo personagem. Se eu fosse montar um top 4 de artistas do Cavaleiro da Lua, em primeiro lugar, obviamente, vai para o Greg Smallwood, que é o desenhista da run do Jeff Lemire. Depois vem o Bill Sienkiewicz, que apesar de ser um iniciante ali na primeira mensal do Cavaleiro, é uma arte belíssima e acima da média, mesmo em seu início. Num terceiro lugar, aliás, eu coloco o Declan Shalvey, que é o desenhista lá do... Caramba! É o desenhista da run do Warren Ellis. É um ótimo artista, não um artista de estética bonita, porém a estética para o Cavaleiro funciona muito bem. E no quarto entra o Alex Maleev. O Alex Maleev aqui, para o uniforme do Cavaleiro, ele faz o traço dele de giz, fica bonito, ó. Só às vezes que fica esquisito. Às vezes o personagem ele fica um pouco caricato demais, como nesse quadro aqui, por exemplo. Eu acho que o Cavaleiro ele ficou muito magrinho. Não que o personagem ele seja musculoso como o David Finch desenhou ele, né, lá anos 90. Mas o personagem ele tem um corpo atlético aí um pouco mais robusto que o do Homem-Aranha, por exemplo. E que o do próprio Demolidor mesmo. O Cavaleiro ele não é um personagem magrinho, por assim dizer. Ele é um pouco corpulento, não muito. Mas tem quadros também que o Alex Maleev ele faz e arrasa. As 3 personalidades que eu contei aqui. Tem um clima que o Bendis desenvolve aqui também com a Echo. Muita gente teve um boato aí, não sei se é verdade, que cogitaram colocar a Echo como um par romântico do Cavaleiro na série. Erradamente. A Echo aqui, eles têm um clima, mas você não tem um relacionamento sério, tipo um amor platônico. O Mark mostra interesse por ela, começa a gostar dela, porém, abruptamente, o Conde Nefária mata a personagem. E aí entra um erro de continuidade muito grande, que é a morte da Echo aqui, e o Charlie Soule traz ela do nada lá na run dele, Demolidor, né? Fica aquele erro de continuidade. O personagem morreu aqui, aí vão falar, mas o Cavaleiro da Lua tem problema mental, pode ficar subentendido que ele viu a Echo morrer, mas ela não morreu. Recurso preguiçoso, gente. É um pouco preguiçoso isso. Se fosse para ela morrer e voltar do nada, seria desenvolvido na run da Bendis, do Bendis, ou numa run posterior. É uma run bacana, como eu falei para vocês. A trama quanto ao Conde Nefária ficou muito bem desenvolvida. Esse negócio da cabeça do Ultron foi um negócio interessante. Porém, eu acho que, assim, o Bendis ele tentou fazer uma ponta aqui para a era de Ultron, e isso ficou errado, porque acaba que você tira um pouco do peso que você deu para aquele personagem. E o Cavaleiro da Lua, querendo ou não, ele não é um personagem de importância universal para Marvel.
Da mesma forma, Demolidor também. A run do Bendis no Demolidor só serviu para reverberar no ambiente urbano da Marvel, que posteriormente foi se desenvolvendo e foi para o universo Marvel como um todo ali. Só que a run do Bendis no Demolidor desenvolveu o personagem, teve um peso cronológico. Já aqui no Cavaleiro, tem um peso no editorial do personagem, como eu falei para vocês. O que surge pós-Bendis no Cavaleiro da Lua é muito importante, né, por causa que o Bendis aqui ele dá um ar mais underground pro personagem, porém fica aquele negócio mal desenvolvido, né, em algumas partes. É uma trama, uma fase que eu acho acima da média, sim, como eu já disse, 8, 8,5 é uma nota cabível, mas não é o melhor trabalho da dupla Bendis Malieve. Tá longe disso. Mas também não, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, é uma fase muito boa. Eu recomendo vocês correrem atrás, ainda mais quem é fã do personagem. Se aparecesse encadernado na Amazon com desconto e você não se incomodar em ler em inglês, eu acho que é válido por ele de 60 para baixo. Agora, cento e pouco, 150 que está na Amazon agora, não é válido não. Tem muito material bacana, como por exemplo Doutor Estranho do Aaron, que está aí por 130, que eu já vi, que é muito mais válido que isso aqui. Tanto é que o Doutor Estranho do Aaron está reverberando na cronologia do personagem até hoje. Eu recomendo vocês correrem atrás, se forem fãs do Cavaleiro, do Brian Michael Bendis também, né, porque é uma obra interessante dele, é uma das obras que eu vejo com um trabalho mais editorial dele. Porém, a minha maior crítica a essa run é que nessas 12 edições ele fez uma trama bacana quanto ao Cavaleiro da Lua versus o Conde Nefária, mas ele não desenvolveu bem o Cavaleiro. Enquanto no Demolidor tu vê ali o Matt sofrendo, no Homem-Aranha Ultimate tu vê um crescimento do Peter, no Elias tu vê Jessica Jones e por aí vai, personagens crescendo em outras runs do Bendis, até no Homem de Ferro dele, aqui você não vê um grande desenvolvimento pro Mark. Você não vê algo que vai marcar a vida dele. Não, no máximo tu vê algo fora da curva na cronologia do personagem. Mas você não vê o Bendis marcando a cronologia dele. Eu acho isso chato, né? Eu acho que é um pouco frustrante, mas não tira o brilho da história. Dá até para considerar isso como um Elseworld. Se você quiser só comprar isso aqui para ter uma coisa do Cavaleiro da Lua e não comprar mais nada, você não precisa ler nada antes ou nada depois, então é uma leitura bacana. Eu vou deixar o link desse encadernado na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, né, do personagem, se vocês querem comprar, o que vocês acham da série dele no Disney Plus também. Comentem aí, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau.